Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa 7ª aula de hermenêutica 1 e 2. Como é costume, já oramos. Boa noite, graça e paz. Amém, boa noite. Graça e paz. Amém, boa noite. Paz. Paz a todos. Shalom. Com muita alegria que hoje vamos continuar tratando desse assunto tão maravilhoso que é sobre hermenêutica. E hoje nós estaremos concluindo o livro do Lund e do Nelson, do Dr. Lund. Estaremos falando sobre as figuras de retórica. No livro dele, ele tem figura de retórica 1, 2, 3 e 4. Eu peço desculpa se eu tossir hoje aqui, pouco, peguei um resfriado. Mas voltando, no livro dele, capítulo 13 ao capítulo de número 16, são figuras de retórica. Depois vem hebraísmos, página 85, e palavras e símbolos. Então, a gente vai estar hoje trabalhando nesse material, não tenho dúvida que vai ser muito legal. O slide, de fato, é um slide bem sucinto. Eu, enquanto fazia aqui minhas lições de casa, pensei, eu vou acabar trabalhando, de fato, em cima do livro, na sua essência. Porque esse assunto, irmãos, como eu disse para vocês na última aula, ao mesmo tempo que é um assunto pelo qual eu não vou explorar muito na prova, no sentido de trabalhar nas definições, o que é isso, o que é aquilo, me explique qual é a diferença, mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela tem essas figuras de retórica. Então, conhecer elas e discerni-las e tentar entendê-las também é crescer no conhecimento sobre esse tema, tá bom? Então, a gente hoje vai trabalhar neles e, querendo Deus, dando tudo certo, a gente começa também com o material do Louis Berkhoff, Princípio de Interpretação Bíblica. E a partir, no caso, assim que a gente concluir as figuras de retórica, a gente vai para esse material, tá bom? Nossas aulas são gravadas, como eu sempre digo, para que os irmãos possam estar reutilizando esse material, ruminando, assistindo novamente. É gravado também para que futuros alunos façam o nosso que desejarem fazer o nosso curso em AD, possam estar utilizando essa aula. Eu deixo também gravado para poder abençoar o maior número de pessoas que estão querendo aprender e crescer ainda mais nesse assunto, que é o assunto da interpretação bíblica. Se eu puder ajudar um irmão a ser liberto de uma heresia, de um ensino errado, de uma doutrina de homem, e se ele se tornar apaixonado pelas Escrituras e seguir as Escrituras, fizer uma leitura, como nós estamos aprendendo aqui com esses grandes líderes da igreja, eu vou ficar muito feliz. Então, é por essa razão que nós gravamos, tá bom? Como é de costume, meus irmãos, vamos ler aqui o Salmo, um texto bíblico, Sempre lemos um texto, Salmo 103, versículo 11 ao 16. Salmo 103. Quero ler com vocês aqui, porque nesse salmo é bem curioso. No livro texto, inclusive, o autor ele fala um pouco sobre o que a gente vai tratar hoje, Então vamos primeiro ler o Salmo. Salmo de número 103, versículo 11 ao versículo 16. Eu vou abrir também na minha Bíblia digital. Cento e três. Do 11 ao 16. Quem quiser ler para nós, eu agradeço. Posso ler? Pode ler, Miriam. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E até o 16. 16. 15 e o 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não a conhecerá. Daí em diante o seu lugar. Joia. Obrigado, minha irmã. O livro dos Salmos, meus irmãos, ele é repleto de figuras de linguagem. Repleto de figuras de linguagem. Nós vamos ver aqui. E uma das coisas, inclusive, que os linguistas têm muita dificuldade é de interpretar, é de fazer a tradução dos livros poéticos, tá? Só para vocês terem uma ideia, como os livros poéticos, eles acabam tendo muita figura de linguagem, então eles usam muitos termos pertinentes àquela cultura, àquela época. Sabe as nossas músicas, por exemplo, músicas brasileiras? Para nós, ela é muito comum. Por quê? Faz parte da nossa cultura. Então, de repente, uma música popular brasileira que, de repente, fala sobre a favela, fala sobre o crime, fala sobre, né, o morro, ou se não, um MPB que fala sobre a praia, que fala sobre o campo, sobre o gado. Percebam, para nós isso é tudo muito fácil de compreender, faz parte da nossa cultura. São as nossas figuras de linguagem. O livro dos Salmos, ele tem muitas figuras de linguagem. E quando os linguistas vão fazer a tradução do original para a língua corrente, vocês dizem, né, os estudiosos, que é uma das maiores complexidades deles. E eu concordo com isso, porque eu gosto de ler muito a Bíblia comparando as versões bíblicas. E, geralmente, no livro dos Salmos, tem muita diferença um versículo, uma versão para outra versão. Tem vezes que você está lendo um salmo numa versão, você vai ler noutra versão, você fala, peraí, não é o mesmo salmo, não, pera lá. O que ele está querendo dizer aqui? Porque muitas vezes uma palavra que o tradutor ele entende, na maneira que ele traduz, ele não traduz de forma literal. E tem hora que ele tem que traduzir de forma literal e tem hora que ele tem que trazer da correspondência, ou seja, e então eu fiz questão de ler aqui esse texto, porque no nosso material a gente vai ver vários exemplos, tá bom? Tudo bem? Então, a gente vai dar uma passada bem rápida agora nas figuras de linguagem, tá? A gente tinha parado, né, de fato, nós falamos um pouco sobre o que era a metáfora, depois fomos para o símile, e agora nós vamos terminar o material do slide, e logo na sequência nós vamos mergulhar no livro-texto, porque, irmãos, ao mesmo tempo que eu não vou pesar a mão na prova, e porque eu, repito, eu vou dizer isso, que nem todos os irmãos serão linguistas. Quem gosta de brincar com as palavras, nessa parte é uma delícia, a pessoa se diverte. Mas para a maioria dos irmãos, e até pastores e teólogos, quando estão lendo um salmo, compreendem bem o salmo, traduzem bem o salmo. No entanto, se formos fazer uma pergunta agora, por exemplo, para um grande pregador dos nossos dias, fala, me dê desse salmo o que é metonímia, me dê o que é tipo, enigma, símile, percebe? De repente, o próprio grande pregador vai parar e falar assim, agora se complicou, porque não faz parte da maioria das pessoas. Não é que não seja útil aprender, tá bom? Mas já que o assunto é muito rico, eu quero passar com vocês. Por isso que enquanto eu fazia a minha lição de casa, num primeiro momento eu queria só dar aqui, fazer um resumo, só nessa primeira aula, mas não tem problema se a gente passar para a segunda aula de hoje, porque o que eu falei assim, não vale a pena a gente estar dando uma pincelada, tá bom?
Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá. Compartilhar aqui o slide com vocês, né? Figuras de linguagem ou tropos. Metáfora, lemos semana passada, né? Que metáfora é esta figura que tem por base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Então, há essa correspondência, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, e aqui no próximo exemplo nós vimos vários outros exemplos. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois edifício de Deus, ide dizei àquela raposa, são os olhos lâmpadas do corpo, e aí vai. E aí nós chegamos aqui e paramos logo depois desse slide, que foi símile. E a símile ela é muito parecida com a metáfora, né? Mas a definição de símile é a figura de retórica denominada símile procede da palavra latina similis, que significa semelhante ou parecido. E aí ele explica aqui para nós a diferença. A diferença entre símile e metáfora, que é uma coisa muito sutil, mas essa é a diferença. E aqui vou ler para vocês. Aqui. A metáfora consiste em denominar uma coisa empregando o nome de outra, na esperança de que o leitor ou ouvinte reconheça a semelhança entre o sentido real e o figurado da comparação. O Senhor Jesus empregou, com respeito a Herodes, o qualificativo de raposa, o que constitui uma metáfora. Se houvesse dito que Herodes era como uma raposa, teria empregado uma figura de retórica denominada símile, mas nesse caso teria faltado força à sua declaração. Tá bom? Foi aqui que paramos. Ficou muito claro para os irmãos esse ponto, não foi? Desculpem. Alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir. Vamos prosseguindo aqui, né? Vamos lá. No símile, se emprega para a comparação a palavra como ou outra similar, enquanto que na metáfora se prescinde dela. Há pouco até, como eu tinha dito, né? Essa última expressão, na símile, perde a força. Teria faltado força à sua declaração. A metáfora, mesmo que seja uma figura de retórica ou uma figura de linguagem mais usada, ela tem mais força, né? Então, no símile se emprega para a comparação a palavra como ou outra similar, enquanto na metáfora se prescinde delas. Por exemplo, olha aqui o exemplo do Salmo 103. A gente até acabou de ver aqui. E aqui, nesse Salmo, a gente acaba vendo bastante essa questão do símile, né? Por isso que eu fiz questão de ler aqui com vocês essa parte, porque é bem interessante, né? Olha só. Pois quanto ou como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Pode ver que tem até um outro como aqui também. Como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Salmo 103, 11, 16. Então, o símile tem essa característica, né? Ela vai trazendo esses comparativos, vai empregando sempre uma comparação. Agora, percebe, irmãos, tem hora que também, isso é legal, tem hora que perder a força é importante, viu? Assim como a metáfora, ela causa força, e o símile perde a força, muitas vezes perder a força numa mensagem
num estudo ou numa palavra é importante. Quer ver o exemplo disso? Um diálogo entre marido e mulher. Muitas vezes, saber perder a força nas entonações é a grande... muda tudo no relacionamento conjugal ou no relacionamento familiar. Ou, quem sabe, no trato entre líderes e liderados. Percebam, parece bobeira, mas como isso nos enriquece. Por isso que eu falei, é uma coisa simples, mas eu vou gastar um tempo a mais com os meus irmãos, porque os detalhes são importantes, irmãos. Os detalhes são importantes. Guardem isso, né? Quando nós somos criteriosos com os detalhes, é como... Eu particularmente gosto muito de cozinhar. E eu sou dotado de um paladar muito acentuado e de um olfato muito acentuado. Ou, por exemplo, minha esposa está com dúvida de alguma coisa. Hoje, por exemplo, ela ia fazer um ossobuco no feijão. Ela comprou ontem no mercado, fui comprar no mercado, para evitar de comprar no açougue, porque tem alguns açougues que são por Deus, né, irmãos? E ela foi comprar num bom mercado e ela até notou uma certa cor na carne. Mas hoje, quando ela pegou a carne, estava na geladeira, eu falei, não, ela estava com dúvida. Eu tenho muito isso, meu olfato, meu paladar. Por exemplo, eu tomo uma água, eu noto, eu, 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 eu sinto os sabores. E para mim, que gosto de cozinhar, isso muda tudo. É o tempero, né? Agora, o tempero, você tem que saber pôr na medida correta. Porque eu gosto, por exemplo, de pimenta, mas nem todo mundo gosta de pimenta. Então, quando eu vou pôr pimenta, eu sei que eu tenho que pôr no gosto mínimo, que aí no meu prato eu capricho. Mas para os outros eu ponho o mínimo. Mas o tempero, ele não pode ser demais, senão perde, né? A própria cebola, o próprio alho, você vê, são detalhes. Mas é onde sai uma comida extraordinária, são os detalhes. A maneira do preparo. E vamos lá. E para nós entendermos a Bíblia profundamente, são os detalhes. Percebam que aqui a gente está trabalhando um pouco disso, aprendendo a mergulhar nessas figuras de linguagem pela qual Deus quis se revelar para nós. Ora, Deus quis. Ora, se Deus deixou o texto original com essas figuras de retórica, o que nós vamos desconsiderar? Está entendendo? Então, por isso que eu falei, não posso só passar, não. Mesmo que a maioria dos irmãos não sejam linguistas, não vão brincar com isso como fazem os linguistas, não tem problema. Eu vou dar uma pitada aqui de conhecimento para os meus irmãos, tá bom? E aqui, né, um outro exemplo é esse texto de Isaías 55, 8 a 11. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, do 8 ao 11. Mais uma vez o como, várias vezes, né? Como os céus, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos. Percebam que ele usa, né? Assim como descem, ou seja, são símiles. Só que agora perceba, Deus falando conosco usa da símile, não usou da metáfora. Ele quis aqui falar conosco assim, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá para o próximo, então. Aqui o próximo. Agora vamos... Opa. Antropopatismo e antropomorfismo, tá? Na realidade, aqui ele só coloca essa separação, dois pontos, patismo e morfismo, mas seriam essa palavra, tá? É que, na realidade, antropo é homem, né? Patismo, patos, no grego é emoção, sentimento. Pode ver?
é antipático. Você é antipático. Você é simpático. São qualidades que denotam sentimentos. Alguém que tem sentimento e outro que não tem. Alguém que tem doçura e alguém que não tem, né? Então, patos vem dessa palavra que expressa. E morfismos também é uma outra palavra que denota, que significa formas, né? Possui formas. Então, antropo, ou seja, seria o homem que no caso, o antropopatismo, o homem e o sentimento, e no caso, o antropomorfismo, o homem e as formas. Mas aqui, no caso, não são palavras usadas para o homem, mas para Deus. Vamos ver aqui. Leia para nós, Júnior, por favor. Esse slide. Ok. Antropopatismos, isto é, naqueles textos em que Deus é apresentado como se tivesse sentimentos humanos, a ira, arrependimento, etc. E antropomorfismos, aqui possuindo forma humana, braço, mão, etc. São, na verdade, metáforas. Isso, olha, percebam. Isso são metáforas, né? Onde fala sobre arrependimento. Quer ver? Os meus ouvidos não estão tapados, agravados, nem a minha mão, o meu braço encolhido. Mas tanto os meus ouvidos estão abertos à oração, quanto as minhas mãos estendidas àquele que me clama. Agora eu pergunto, Deus tem ouvido? Deus tem mão? Nós sabemos que Deus tem mão e ouvido em Jesus. Mas no Pai e no Espírito Santo, eles são espírito. Então, me desculpe, possivelmente sim. Eles têm um corpo parecido com o nosso. Mas muitas passagens na Bíblia vão mostrar Deus tendo sentimento como o nosso. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala. Então, percebam, a gente está dando ao Espírito Santo características, muitas vezes, ora sentimentais, no caso, quando eu falei, né, quando ele geme com gemidos inexprimíveis, e quando eu falei que o Espírito Santo fala, que eles têm uma boca e têm uma língua. Uma coisa é fato. Deus, Pai, Deus, Filhos e Deus, Espírito Santo falam. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, irmãos. A Bíblia vai falar que Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros o adorem em espírito e verdade. No entanto, vocês têm que lembrar que Jesus morre e ressuscita. E quando ele é levado aos céus, agora ele tem um corpo glorioso que ele está à destra do Pai. Então, poderíamos dizer que Jesus, ele mudou a sua forma para nos resgatar. Como assim, pastor? Olha, antes de Jesus nascer, ele era já o Filho. Porque podem ver que as profecias, quando falam sobre Jesus e a obra de Jesus, diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, não é que isso já tinha acontecido, mas o projeto redentivo já tinha sido feito por Deus Pai, Filho e Espírito Santo antes da criação de tudo. Então, antes do nascimento de Jesus aqui como homem, Jesus era um espírito. Então me pergunte como. Ele era um espírito. Quando ele vira homem no ventre da Maria, pela presença do Espírito Santo, e nós acreditamos, irmãos, deixa eu deixar aqui bem claro, nós acreditamos que o nascimento virginal é para cumprir a profecia de que a Bíblia sempre vai dar clareza e vai dar menção de que só poderia ser o nosso Salvador alguém perfeito. Ora, como de uma raça corrompida nasceria alguém perfeito? Por isso que Jesus ele nasce pelo poder do Espírito Santo, como eu já mencionei nas aulas passadas aqui, quase como o primeiro clone, né? Antes da ciência descobrir o que é clonagem. Pelo poder de Deus, por uma intervenção do milagre do Espírito Santo, o Espírito Santo toca no ventre de Maria,
ou seja, no óvulo, e ali nasce Jesus. Ele é corpo, mas ele não é de uma união entre um homem pecador e uma mulher pecadora. Porque o que entendemos? Que um homem pecador e uma mulher pecadora nasce um pecadorzinho. E é por isso que Paulo vai falar que Jesus é o segundo Adão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Deus não poderia ter feito de Jesus da mesma forma que fez Adão? Claro. Ó, na frente de todo mundo, lá numa festa de Jerusalém, da Páscoa. De repente, mãos gigantes pegam a terra ali do pátio do templo, né, hipoteticamente, e começam a moldar ali, e de repente, Jesus já começa aos 30 anos. Vocês concordam que no projeto de redenção, muitos iam falar que ele é especial porque ele não era que nem a gente? Porque ele já nasceu pronto. Eu pergunto, Jesus teve que passar por tudo que nós passamos, pecadores? Porque depois que Adão e Eva pecam, todos os descendentes deles passam por esse processo. Gestação, nascimento. Então, Paulo fala que Jesus é o segundo Adão. Só que ele foi feito de uma forma diferente. Por isso que na profecia já falava que a virgem conceberia. Porque dentro de toda a providência divina, Deus já tinha providenciado o Salvador. Então ele nasce e ele é perfeito. Poderia pecar, mas não tinha pecado. E ele, de fato, nunca pecou. Ele se faz pecado em nosso lugar. Ele assume a nossa culpa na cruz. Mas ele não é pecador. Então, só para... E aí, só para a gente concluir essa ideia. E quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, olha só que interessante. E depois ele é levado, ele volta, né? Ele vai aos céus, e depois ele volta, fica aqui, e depois ele vai elevado no 40º dia. Podem ver que agora ele tem um corpo glorificado. Qual é a ideia que dá? Pelo menos é assim que eu penso. Deus muda a sua forma humana, ou seja, espiritual, para um humano glorificado, para mudar o destino de toda a raça. Porque como um homem entrou no céu, e Jesus é o primeiro a entrar no céu, pode ver que, mesmo ele sendo Deus, ele foi 100% Deus, mas foi 100% homem. Então, ele abre a porta dos céus para todos os filhos de Deus de todas as gerações. Então, eu só fiz questão de falar aqui, e dar essa explicação, porque no caso do antropopatismos, muita coisa que está na Bíblia, a gente entende que é uma figura de linguagem, em especial metáforas, assim como no antropomorfismo. Por quê? Porque quando fala da pessoa de Deus, Deus Pai e Deus o Espírito Santo, é difícil, né? Porque é uma correspondência. O próprio Jesus glorioso, podem ver que a citação que João faz lá em Apocalipse 1 é um ser maravilhosamente assombroso. João cai, os olhos como bolas de fogo, né? Um rosto reluzente, a voz como de espadas de muitas águas, né? A roupa, as pernas como bronze polido, ou seja, João se cai. O Jesus glorioso é glorioso mesmo, porque não é só um homem glorificado, né? Com o corpo glorificado. Ali é o próprio Deus que agora está ao lado do Pai, intercedendo por todos nós. Isso é maravilhoso, tá bom? Fiz questão de fazer esse comentário só para trazer um pouco de luz aqui, que quando a gente fala desses dois termos, com Jesus acaba sendo um pouco de exceção, tá bom? Uhum. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida? Não, eu só fazer uma pergunta idiota. Jesus poderia ter nascido de Eva antes dela pecar, como aconteceu com Maria? Eu nunca pensei nisso. Eu nunca nem imaginei. Eu falei que uma pergunta idiota, me surgiu agora. Não, eu nem imagino. Poderia, Deus pode tudo, né? Mas não sei nem te dizer. Diga também, vai precisar? Pastor, sobre o antropopatismo, os sentimentos que a Bíblia fala de ira, arrependimento,
como foi perguntado, não são todos que pode ser considerado como um antropopatismo, né? Sim, sim, Por exemplo, em Apocalipse fala que ele vai derramar a ira dele. sim, sim. É que, na realidade, nós temos dificuldade, Tomé, de entender aonde está o divisor de águas. Na verdade, A ira de Deus está ligada ao juízo de Deus. A nossa ira não está ligada a juízo. A nossa ira está ligada à destemperança, né? e a ideia também é o seguinte, quando Deus usa a linguagem humana, é para ter uma comunicação conosco, e Deus vai ter uma reação. É, Essa é a ideia também, é, porque até então ele está tolerando, está exatamente. dando tempo, ele é misericordioso, mas aí chega a hora do acerto de conta, né? Acho que Exatamente. essa intensidade, essa ideia, né? Exatamente. Esse é o propósito, Tomé. Porque o que acontece, Tomé? Como eu disse, dentro da ira de Deus, ele não se ira como nós. Podem ver que nós podemos até irar e não pecar. Mas olha, demoramos a aprender a ficar irado e não pecar, não foi isso? Porque há uma evolução nossa nesse sentido. Se irássemos, pecávamos muito rapidamente. Aí fomos amadurecendo, alguns até hoje não amadureceram nisso, sofrem com isso a vida toda, porque não sabem controlar isso, e aí é onde entram exercícios pessoais, né? Mas Deus é perfeito, então ele consegue irar como que derramando justiça, mas como que o Júnior bem colocou, viu, Júnior? Muito obrigado. É uma maneira dele dizer, olha, eu não estou ausente. Ou seja, haverá um acerto de contas. Vocês estão brincando com vocês mesmos, com o próximo. Só um detalhe sobre a ira, irmãos. Não houve uma geração, uma nação, ou um império que foram muito maus que eles se perduraram no planeta. Tem um Já pararam sinônimo para de juízo, pensar? né? Hã? Tem um sinônimo também de juízo, né? Sim, sinônimo de juízo aí, isso. Então, ó, voltando à minha pergunta. Não sei se vocês já notaram. Todas as nações que foram inescrupulosas, maldosas, ou que praticaram mal ao próximo, de forma muito vil, em muitas gerações, Deus executa um juízo nessa nação, muitas vezes limpando ela do planeta. Podem fazer uma retrospectiva. Impérios poderosíssimos. Só ficaram hoje os frangalhos. Um restante daquela civilização. Por quê, irmãos? O projeto de Deus conosco é de que nós, querendo ou não causemos nem mal a nós, muito menos ao outro. E todos aqueles que são déspotas e tiranos, Deus faz questão de exterminar da face da terra. Por quê? Porque ele é justo, né? Senão não haveria mais vida no planeta. Porque o ser humano é muito cruel, né? Foi assim com a geração antediluviana, foi assim com Sodoma e Gomorra, foram assim com muitas nações e impérios antigos. Os que sobraram, e sobraram muitas vezes algumas relíquias, mas nunca mais voltaram a ser como eram. Por quê? Porque a injustiça, a crueldade e a perversidade, promiscuidade. Guardem isso. São sinais de que aquele país, ou aquela nação, ou aquele império já está em juízo. Mortes, roubos, crimes, promiscuidades, já estão vivendo o juízo de Deus. Tá? Então, eu não sei se eu te respondi, Tomé, mas deu para esclarecer? Deu sim, pastor. Joia. Beatriz, você queria perguntar alguma coisa? Eu lembrei muito de Isaías nessa fala, porque tem alguns capítulos ali que começam a falar muito de castigo, né? Então, o castigo de Deus para o Egito, o castigo de Deus para Israel, o castigo chega uma parte que é só castigo, aí você fala, nossa! Aí, ao mesmo tempo, Deus vai lá e fala, tipo assim, eu vou ter misericórdia, é uma misericórdia de Deus para com Israel. Aí você fica, uai, né? Deus está castigando, ao mesmo tempo Deus está com misericórdia, mas fala também sobre isso, né? As nações, né, que se acham deuses, como, por exemplo, os egípcios, ou para o povo de Israel, que está em idolatria, e a gente fica assim, entendi por que Deus está falando isso. Exatamente, Beatriz. E pode ver, Beatriz, que Deus não é imparcial, Beatriz. Ele pratica a justiça começando com o seu povo e depois vai para as outras nações. Essa ideia que nós temos, irmãos, que Deus quis destruir o Egito, porque Deus queria destruir todos os deuses do Egito,
Isso aconteceu por causa dessas últimas dinastias, que eles estavam causando maldade e crueldade contra os judeus. E eles estavam causando maldade e crueldade e estavam se impondo, inclusive, com seus deuses, sobre o Deus do judeu. Mas pode ver que na história bíblica o Egito foi um aliado de Israel durante muitos momentos. Abraão foi para o Egito, Isaac, se não me falha a memória, vai para o Egito. Muitos profetas vão para o Egito buscar amparo. Faraó Neco luta com Josias e Josias não dá ouvido a Faraó Neco. E Faraó Neco diz para Josias: Josias, não lute comigo, foi Deus quem mandou eu fazer tal coisa. Dá uma ideia de que esse Faraó Neco, de alguma forma misteriosa, era um período em que ele estava sendo influenciado pelos profetas. Percebam, então, quando Deus destrói o Egito, é porque aquele Egito estava sendo muito cruel. Pode ver que Herodes foi muito maldoso. E quem era Herodes? Herodes era um judeu misturado que queria reinar debaixo da tutela dos romanos, os próprios judeus. E ele manda matar as crianças. Quando os magos vão adorar o rei dos reis, o rei dos judeus. Então, perceba, essas maldades acontecem até mesmo dentro do próprio povo de Deus, e Deus exerce o juízo. Agora, é exatamente o que você falou, Beatriz. Deus, ele fala que vai castigar para que, quem sabe, aquela nação mude a rota da sua vida, suas práticas. Por que nós temos o livro do Apocalipse e os sinais do Apocalipse como uma grande e última revelação de Deus na história? É como se Deus estivesse dizendo, olhem para mim e me busquem. Mas a Bíblia mesmo vai mostrar que no Apocalipse, muitos naqueles dias vão se levantar contra o Eterno e vão falar palavras de blasfêmia contra o Eterno. Percebam, o cenário dos sinais dos tempos é um cenário de pessoas muito pecadoras. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário também de um avivamento poderoso, porque, de contrapartida, Deus levanta 2 profetas e 144 mil eleitos. Não me pergunte como isso vai ser, mas, segundo o texto, fazendo uma leitura literal, serão virgens, judeus, que Deus vai separar. A minha ideia é que serão líderes que vão fazer parte desse último grande avivamento no planeta, sendo liderado pelos 2 profetas. Ou seja, olha que panorama a gente vai viver nos sinais dos tempos. Não é bem parecido com os nossos dias, em que a apostasia está diante de nós? Paulo fala que nos sinais dos tempos os homens serão avarentos, amantes de si mesmo, e etc. E tal. Olha o que a gente está vivendo. Mas a Bíblia também fala o quê? Que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aquilo que começou em Atos 2, continua. E diante das profecias do Apocalipse, eu entendo que vai ser um fogo santo e vai ser um fogo estranho nessa terra e vai ser uma coisa doida, né? Então, por que Deus vai permitir com que os homens vejam isso? Para despertá-los, né? Que querendo ou não, só assim, né? Então, tá bom até aí? Beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Né? Tudo bem? Tranquilo, a questão da metáfora aí do antropopatismo e o antropoformismo, que é sentimento e forma, né? Que Deus tivesse corpo e tal, ilustra as maneiras de Deus operar, trabalhar, de agir. Agora, fala de Deus, isso aí é literal, porque ele falou com Adão no jardim, né? Sim, não, claro. Sim. Muito profeta Não, as falou. palavras dele, quando ele diz. Eu quero dizer o seguinte, quando a Bíblia apresenta o corpo, né, Júnior? Né, a minha mão. Então, o Sim, meu, claro. por exemplo, como a palavra arrependimento, ira, né? Então, são termos que a gente entende quando expressa sentimentos, né? Agora, irmãos, como que será o sentimento de Deus? É perfeito. Assim como o amor dele é perfeito. Concorda que até sobre a questão do amor, a gente é criança, a gente é menino? Agora, A gente está aprendendo a amar. A gente não sabe o que é amar. Né? A gente está aprendendo a amar. o amor em Deus não é sentimento, né? Não. É escolha, né?
Mas o que eu quero dizer é assim, Júnior, o amor dele é perfeito, né? Claro. A gente não entende essa perfeição, porque Não. o nosso amor é imperfeito. Pode ver que a nossa medida de amor é muito relativa. E a Pode justiça ver. também é perfeita. A Hã? mesma proporção do amor perfeito é a justiça, os atributos todos perfeitos, equilibrado, né? Exato. Harmonioso. Sim, Não tem sim. mais nem menos. Nós que somos desequilibrados, a nossa balança que é no amor, pode ver, irmãos, até com Deus, irmãos, sejamos honestos. Tem hora que a gente ama porque está dando tudo certinho. Aí dá tudo errado, a gente, né, Conveniência. a irmã perde o namorado, o irmão perde a namorada, não sei o quê, perde. Aí quando vai ver, Deus já parece que Deus perdeu o brilho. Ora, Nossa conveniência, né? o nosso amor é um amor baseado em troca, é um amor baseado em conveniência. E Deus vai nos ensinando na caminhada com Ele, e tem hora que Ele até dá uns presentinhos para a gente, que nem um pai faz com o filho. Pode ver, irmãos, nós todos aqui, até me permita mais esse comentário, como crianças, Deus nos vê como crianças, o mais sábio. Pode ver que ele vai falando as nossas linguagens, porque só assim a gente entende ele. E ele é paciente conosco, entendeu? Verdade. Né? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Vários textos bíblicos, né, irmãos? Para mostrar o antropopatismo e o antropomorfismo, tá? E agora, continuando aqui. Metonímia. Isso daqui é muito legal, irmãos. Muito legal. Olha, na metonímia, emprega-se esta figura quando se emprega a causa pelo efeito, ou o sinal ou símbolo pela realidade que indica o símbolo. A metonímia é literalmente uma mudança de nome, tá? É quando você se muda o nome. Mas, ao mesmo tempo, já a gente vai ver outras figuras de linguagem, que você vai falar, pastor, agora complicou tudo. Assim como a metáfora e a símile, se a gente se esquecer de um detalhe, a gente se perde, a metonímia também. Porque tem outras figuras de linguagem que você fala assim, tá bom, mas e agora? Que diferença tem dessa para aquela? Didinho. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai estar aqui passando, né, tudo isso para vocês, mas, ao mesmo tempo, dando aqui um certo desconto, tá bom? Beleza? E aqui, leia para nós, Júnior, por gentileza, tecnicamente. Tecnicamente, tem-se uma metonímia quando o referente, o poder executivo, por exemplo, é nomeado ou identificado pelo uso de uma palavra ou locução Palácio do Planalto, que lembra um conjunto de características, um prédio chamado de Palácio na região do Planalto, etc., das quais nenhuma delas corresponde às características do referente, ou seja, o Poder Executivo ou o Presidente da República. Não tem nenhuma das características do Palácio do Planalto. Portanto, existe uma relação, uma associação entre o Poder Executivo e o Palácio do Planalto, a ponto de se poder dizer que o Palácio do Planalto emitiu uma nota ou fez uma declaração. Wilson Schultz. Entenderam? Ficou claro aqui? Casa Branca também, né? Exatamente, Casa Rosada, né? Los Pinos, como era chamado antigamente no México, né? Eu acho que mudou até o nome, a sede, se eu não me engano, né? Cada país, né? Lá na Coreia, se não me engano, é Casa Azul, se não me falha a memória, salvo engano. Então, percebam, é mudança do nome. Você usa o nome para significar outra coisa. Vamos aqui para o exemplo, Júnior, por gentileza. Exemplos. Vale-se Jesus dessa figura empregando a causa pelo efeito, ao dizer, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em lugar de dizer que tem os escritos de Moisés e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, Lucas 16, 26. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um adendo aqui e dar um acréscimo aqui para vocês. Já, quando nós formos trabalhar no Louis Berkhoff, a gente vai ver aqui sobre as escolas de interpretação. E vocês vão ver uma coisa muito curiosa, que a escola alexandrina, ela era uma escola de alegorização. Inclusive, irmãos, quando a gente fala figuras de retórica, figuras de linguagem, tem pessoas que usam o termo alegorização, porque na Grécia Antiga,
ao invés de chamar figuras de retórica, se usava mais essa ideia da alegorização. A gente sabe que a alegorização está dentro, né, da figura de retórica, tá bom? Mas, voltando, eu fazia uma lição de casa esses dias, estudando aqui os pais da Capadócia, e vocês vão ver que entre os nossos líderes do passado, principalmente os grandes pais da igreja ali, da Palestina, ou da Capadócia, ou dessa região mais oriental, a interpretação bíblicas deles eram literais. Já para os pais do Ocidente, que aí entra Jerônimo, entra o próprio Agostinho de Hipona, depois entra Benedito, Benedito já é lá no V século, mas antes disso, existiram muitos outros pais da igreja que ficaram mais na região do Egito, e não só do Egito, mas também dessa região, né, próxima a Roma. Todos esses pais da igreja, eles eram influenciados pela interpretação alegórica. Então, olha só, parece bobeira, né? Mas é uma questão cultural. Era uma questão cultural. Então, enquanto eu fazia uma lição de casa aqui, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que a escola do Oriente era uma escola mais literal, isso não significa que eles não usam de figuras de linguagem. Eles só não vão para a alegorização pela alegorização. Por exemplo, aqui, ó, o próprio Jesus, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, usando uma metonímia, para ilustrar um outro princípio. A gente vai ver isso o tempo todo, inclusive ao estudar hoje aqui, para fazer aqui ao fazer minha lição de casa para dar essa aula para vocês, a gente usa demais, tanto metonímia na nossa vida o tempo todo a gente usa metonímia, nem percebe que está usando. E também prosopopeia, a gente usa o tempo todo. A gente nem percebe que está usando. Olha que interessante. Né? Como outras figuras de linguagem. Ou uma que a gente vai ver já, que a gente usa demais, é a hipérbole. Principalmente nós, evangélicos. O povo exagerado gosta de contar negócio, né? O milagre. E o pentecostal, então, nem se fala. Né? Passou um ventinho lá do ventilador, as irmãs já começam a rodopiar e falar que é o anjo, é a asa do anjo. Ou seja, isso é hipérbole, né, irmãos? Perceba, a gente usa isso na nossa vida e nem percebe. Pode falar, gente. No final do livro de João parece que tem uma hipérbole lá, que ele falou que os milagres de Jesus, se fosse escrito nenhum livro do mundo, não caberia. Para mim, eu acho que ia haver um exagero ali, né? Parece. É uma hipérbole, que também, sabe qual? Mas aí a gente até compreende, né, Júnior? Porque, por exemplo, né, aqui ó, na minha biblioteca, né, essa estante tem uma lateral, tem uma nas costas, e aqui tem é como se fosse uma cômoda. Né? Então, assim, tem uma quantidade de livros razoável aqui. Uma biblioteca de uma faculdade, de um seminário, uma quantidade muito significativa. Mas antigamente era papiro e pergaminho, né, nos dias de João. Então, por exemplo, as grandes bibliotecas ficavam aonde? Aonde o Império Grego tinha ali estabelecido faculdades, né? Então, Alexandria, por exemplo, Tarso, né? E o que acontece, Júnior? Quando se sabia dessas bibliotecas, e, por exemplo, né, tinha assuntos de todo mundo? Não cabe. Por quê? Porque era em rolos, então pense, né? Hoje não, hoje a gente tem o livro, nós temos o livro de seda, o formato é outro, o livro digital, pelo amor de Deus, então mudou, mas não deixa de ser uma hipérbole, né, Júnior? Não deixa de ser uma hipérbole, porque Jesus, ele teve, o que ele quis dizer ali? Jesus fez muita coisa. Nós aqui, apóstolos, talvez não conseguíssemos enumerar, até porque nós não conseguimos ver todos. Ou seja, não teria como. Né? Ele usa ali de uma hipérbole, é claro que também usa de uma hipérbole para validar que o Messias, porque uma outra coisa, né, que os profetas diziam, que o Messias ele tinha que fazer muito milagre. Por isso, irmãos, que vem uma coisa muito curiosa, e aqui, até para explicar isso para vocês, né? Jesus, para autenticar o ministério dele como Messias, ele precisava fazer muitos milagres.
E dentro dos milagres, ele precisava curar cegos, surdos, mudos, e ressuscitar e curar leprosos, que eram coisas que nunca ninguém tinha feito. Ou feito só pelo poder de Deus, como foram, por exemplo, o profeta Elias e o Eliseu, que ressuscitaram mortos. Mas percebam, nas profecias do Velho Testamento, que falava sobre que a Virgem conceberia, o Messias teria que ser tão extraordinário que também precisaria realizar muitos milagres. Por isso que logo depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos faziam milagres, mas já não como Jesus. E depois os apóstolos, os líderes que sucedem os apóstolos, os milagres foram diminuindo. E aí chega-se àquela ideia do cessacionista, que os dons cessaram por isso. Porque não é o milagre pelo milagre, é a conversão que importa. E a igreja ficou muito resolvida nisso, que o mais importante, antes do que ser curado, é ser convertido. Nós entendemos que Deus restaurou esse dom no meio da igreja, mas pode ver, irmãos, a loucura que é feita por causa dos dons espirituais. É uma coisa assim, as pessoas se perdem. Pessoas que outrora até receberam o dom e não conhecem a Bíblia se perdem, e outras pessoas que não sabem, né, manuseá-lo. Tá bom? Meus irmãos, só para a gente terminar aqui, rapidamente, para a gente terminar esse slide aqui. Então, olha só, aqui são mais outros. A gente estava onde aqui? No Metomínia, né? Só para a gente terminar aqui, ó. Leia para nós, Júnior, rapidamente, só para a gente terminar a metonímia. Emprega também o sinal, o símbolo pela realidade que indica o sinal. Quando disse a Pedro, aspas, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Fecha aspas. Aqui, Jesus emprega o sinal de lavar os pés pela realidade de purificar a alma, porque faz saber ele mesmo que o ter parte com ele não depende da lavagem dos pés, mas da purificação da alma. João 13:8. Prossegue? Pode continuar. Do mesmo modo, João faz uso dessa figura pela realidade que indica o sinal, ao dizer, aspas, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fecha aspas. Pois é evidente que aqui a palavra sangue indica toda a paixão e morte expiatória de Jesus. A única coisa eficaz para satisfazer pelo pecado e dele purificar o homem. 1 João 1:7. Então, aqui mostrando nesses dois textos essa ideia, né? Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Era lavar mesmo? Não necessariamente lavar, né? Mas é purificar a alma. E, como eu disse com os irmãos, a gente usa metonímia o tempo todo. Irmão, como está o teu coração? Está com o coração limpo? Pode ver, né? A gente usa isso o tempo todo. Você está com o coração limpo, filho? Ih, meu irmão, seu coração não está legal. Você está com azedume. A gente usa, né, de formas praticamente de uma expressão ou de outra, né, a metonímia. Aqui também o sangue de Jesus é óbvio. Irmãos, o sangue de Jesus está sobre nós? Claro que está, porque é um ato de fé. Mas está fisicamente, não espiritualmente. Veio uma gota do sangue que pousou na nossa testa, no nosso espírito, na nossa alma, não. É um ato de crer naquele sangue de 2000 anos atrás. Vertido na cruz. Literalidade aí, né, que os católicos fazem lá, aquela literalidade que diz que foi o sangue de Jesus lá, num pano, aquela coisa, que a mulher chorava, derramava sangue lá. Então, Júnior, e aí a gente vai para uma coisa lamentável que nós estudamos na história da igreja, que é o quê? As relíquias sagradas, né, Júnior? Exatamente. Pode ver, ali depois do IV século em diante, as relíquias, que eram objetos apenas para lembrar uma coisa importante, virou um objeto de adoração, V, VI século. Aí, a idas a Jerusalém para buscar relíquias sagradas, ou seja, se perdeu o propósito, e aí onde entra, o que faltou nessa igreja? Faltou o quê? Faltou hermenêutica. Porque o que é mais fácil? Você deixar as pessoas irem em Jerusalém, pegar um pedacinho da cruz, que nem algum autor já tinha dito, né? Que se
todas as madeiras que trouxeram de Jerusalém dava para montar uma arca de Noé, né? Tipo assim, tanta madeira num período curto, porque tudo era pedaço da cruz. Perceba. Então, faltou o quê? Naquele período que a gente começa a ver ali, principalmente depois do 6º século, faltou hermenêutica na igreja, né, Júnior? Exato. Mas, olha, a gente pega a data de Agostinho, pega Jerônimo, quando a gente começa a ver os escritos dele, os escritos deles não eram com relíquias. Os escritos deles eram o quê? Destacando a graça, destacando a conversão. E se eles tivessem qualquer objeto de relíquia, eles sabiam colocar a relíquia que nem hoje nós, protestantes, sabemos. Se a gente vai para Jerusalém, por exemplo, e entramos lá no Muro das Lamentações, a gente não vai adorar o Muro da Lamentação, porque ali é parte do Templo de Salomão. A gente vai se alegrar de ver que a gente está contemplando parte da história. Percebam? Então, as relíquias, nesse sentido, como artefato arqueológico, não é um problema. Claro, claro. Mas quando você faz uma adoração Aí, e o pronto. líder fica quieto, todo problema, né? Exatamente. Tudo bem? Então, meus irmãos, vamos parar aqui, né? Agora a gente vai para o próximo aqui, que Como é... a gente usa também na oração, né? Hã? A gente usa assim no sangue de Jesus como poder, né? Sim, A sim. gente repreenda no sangue de Jesus, a gente toma parte de Jesus, que é o próprio de Jesus, poder dele, né? A gente já vai mostrar aqui outros exemplos, Júnior, como eu disse, tanto na metomínia quanto em outras figuras de linguagem, que a gente usa o tempo todo. Nós personificamos algumas coisas. Ora sem perceber. Verdade. Né? Quem é que já não orou repreendendo o mal? Eu repreendo espírito de morte. Não existe espírito de morte. Mas eu já fiz isso, já cansei de fazer. O que eu quero dizer nessas horas? Eu estou dizendo, vai embora Satanás com o seu dedo de morte. Influência, né? É figura de linguagem, né? É. Mas muitas vezes o irmão, ele admite que existe um espírito de morte. Um espírito de roubo, não. O que existe é uma maldade por parte do mal, Sim. Satanás jogando essas setas na cabeça Ameaça, de pessoas, né? Para eles fazerem maldade. Né? Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Tranquilo? Fiquei com uma dúvida agora. Tem alguma parte que fala que Deus ia enviar um espírito de engano, de mentira, para causar confusão no meio do povo? Isso seria o que, no caso? Ali é literal mesmo, porque foi entre os profetas, irmã. Micaías, né? Exato. O que acontece? Os profetas nos dias de Josafá e de Acabe, ali estava dividido entre profetas bajuladores ao rei Acabe e profetas fiéis, como era o caso de Micaías. E os profetas bajuladores falavam só coisas boas em nome de Deus. E quando Micaías usa ali a palavra, repreendendo Josafá e Acabe, diz isso, que viria um espírito de mentira, ou veio um espírito de mentira sobre os profetas. Todo falso profeta, Fia, ele tem um espírito de mentira dentro dele. Aí você diz assim, mas como que a gente distingue? É muito simples, o falso profeta fala tudo que as pessoas querem ouvir. É bem simples. Nem Jesus falou tudo que as pessoas querem ouvir. E nesse... Entendeu? Então, agora, é óbvio que isso não significa que a gente vai ter uma mensagem dura para todo mundo. Mas o falso profeta, ele é característico por um espírito de mentira. Ele parece que está no caminho de Deus, mas ele nos rouba as verdadeiras bênçãos de Deus, e ele acaba massageando o nosso ego, e a gente, por ser muito bobinho mesmo, essa é a palavra, e porque a gente não está preocupado com a palavra de Deus, a gente está preocupado em satisfazer a nossa vontade, aí é onde tem esse espírito de mentira. Pode ver, filha, onde tem uma reunião que a irmã tem revelação, pronto, é lotado. Aí eu digo, eu sou contra a revelação? Claro que não, mas esse tipo de coisa eu sou contra. Por quê? Porque as pessoas vão porque elas querem uma revelação do futuro. Elas não querem ouvir a palavra para obedecer a palavra. Elas não querem consertar a sua vida a partir da palavra. Elas querem uma bênção. E geralmente nesses lugares sempre tem coisa boa. Sempre você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai viajar. É só coisa boa. A pessoa está com a vida toda torta, é só coisa boa. Aí eu digo, tá esquisito. Micaías não agiu assim. Elias não agiu assim, Jeremias não agiu assim, Isaías não agiu assim, Jesus não agiu assim, os apóstolos não agiram assim. Que espírito é esse? Espírito de mentira. Então é literal nesse sentido. É que ali também
a gente pode dizer que não deixa de ser uma figura de linguagem, né? Não deixa de ser uma figura de linguagem, que é um espírito mentiroso. Não deixa de ser uma coisa... O que o profeta poderia ter dito é um demônio mesmo. Ó, vai vir um demônio. Porque o que é o espírito de mentira já no Novo Testamento? Olha aqui, ó a quinta regra. Ó a quinta regra, a gente usando a quinta regra, né? Quem é o pai da mentira? Né? Mas nesse Então, só episódio, concluindo. Quem é o pai da mentira, né? É o diabo, não é? Ou seja, os demônios, eles mentem o tempo todo. Deus tem um filho chamado verdade, o diabo tem uma filha chamada mentira. Né? Então, há o texto paralelo. Ali o profeta, ele usou aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, ele deu a definição. Mas não deixam de ser demônios, né? O falso profeta tem nele demônios que o conduz. É simples. Diga, Júnior. desse episódio aí, eu tenho uma interpretação um pouco diferente. Porque Micaías era profeta e os outros também eram profeta. Agora, o conteúdo dele, que não era falso. Porque você pode ser profeta com conteúdo falso. Sim, Entendeu? sim, por isso que eu estou falando que os profetas de Acabe, nessa ocasião, Júnior, eram profetas bajuladores, que diziam só coisas boas para Acabe. Pode ver que logo depois que Micaías vem, o líder dos profetas esbofeteia Micaías, e ali Micaías repreende ele e dá uma sentença para ele, e aí o que acontece? Josafá também só não foi morto pela misericórdia de Deus. Sim. Então, naquele medo caso... de Acabe, né? Por isso que ele fazia, atendia a conveniência. Ele tinha medo, né? Quem? Os profetas tinham medo do Acabe. Não tinha medo, não. Da ideia do texto ali, Júnior, não é só medo, não. A cumplicidade. Eu trabalho porque eu falo o que o rei quer, vocês têm que lembrar, você vai lembrar agora, Júnior, nas aulas nossas de introdução ao Antigo Testamento. Quem foi Acabe? Foi um rei muito próspero. Ou seja, quem estava do lado dele prosperou. Foi um grande edificador de Samaria. Foi influenciado por Jezabel. Exatamente. Mas assim, então eram profetas convenientes. Você tem que lembrar também outro episódio. Esse episódio que a gente acaba de falar acontece um pouco depois da morte dos 450 profetas de Baal. Sim. E então tinha esses profetas que só falavam coisa boa, agora em nome do Senhor. Sim. Entendeu? Então mas é isso aí. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo? Podemos? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá, vamos para o intervalo.